Oi, eu sou a Clara Karipov, seja bem-vinda e bem-vindo ao Marca Página de agosto de 2023. O Marca Página é um programa ligado ao Quarta Capa, o podcast da editora Todavia, e aqui a gente comenta os próximos lançamentos da editora. Em agosto, a Todavia traz um cardápio variado de lançamentos para todos os sabores literários: romance contemporâneo, clássico, ensaio, poesia e reportagem numa diversificação de temas que passam por feminismo negro, especismo, filosofia política, luto, justiça e muito mais. Como sempre digo, esse é um podcast para você acompanhar com um caderno de anotações, para anotar tudo e não perder nenhum dos lançamentos. Então fica por aí que tem muita coisa boa para folhearmos juntos hoje no Marca Página, mas antes vamos a um recado super importante. Assine ou siga o Quarta Capa onde você está nos ouvindo e onde mais quiser nos ouvir. Com isso, você recebe 2 lembretes nossos ao longo do mês. Um deles na segunda quarta-feira do mês, com o episódio do Quarta Capa, e o outro na última quarta-feira do mês, com a edição do Marca Página. Se você gosta de planejar suas próximas leituras e tem curiosidade sobre o que vem por aí, todo mês a gente tem esse encontro marcado. Apresentações e pedidos feitos, bora falar dos lançamentos de agosto da Todavia? Um Cão no Meio do Caminho é o nome do novo livro da escritora portuguesa Isabela Figueiredo, de quem a Todavia já lançou o excelente romance A Gorda e o livro de memórias Caderno de Memórias Coloniais, igualmente incrível. Nesta nova obra, a autora examina diversas questões contemporâneas, como a solidão, o desperdício e o especismo, com graça, leveza e inteligência. Mas quem vai contar melhor o que podemos encontrar nestas páginas vai ser a Cíntia, do Departamento Comercial, agora no quadro Primeiras Impressões. Isabela Figueiredo, esse livro, Um Cão no Meio do Caminho, é um romance que aborda temas sobre solidão, o abandono e sobre amizade entre pessoas e animais também. São 2 personagens, uma das personagens é o José Viriato. Esse é um homem solitário que apanha, que pega coisas no lixo e tal, que as pessoas descartam, né? E acaba recuperando essas peças e vai vender na Feira da Ladra, que é uma feira tradicional. Ele está sempre acompanhando dos seus cães, uma cachorra que chama Nossa Senhora e o cachorro que chama Revoltado. E ele se move ali na solidão da noite, enfim, né? Tá sempre chegando tarde em casa. E nesse prédio tem a vizinha, que é a Beatriz, que é uma mulher também sofrida, né? Enfim, que vive ali às escuras em função de um amor que ela perdeu, e ela acaba também vivendo um pouco do lixo, como ela diz, né? Na verdade, ela é uma acumuladora. Então, nesse prédio, eles não se conhecem, eles não se relacionam, né? Só de passagem, enfim, que é muito comum essa história nas cidades. Acho que o livro traz isso, né? Mas o que acontece é que a Beatriz, né, que é essa personagem, ela acaba ficando doente. E ela, sem ter a quem recorrer, recorre ao José Viriato, que é a pessoa mais próxima que tá ali, né? E a partir daí, então, o destino deles acaba se juntando. E aí a gente começa a descobrir, então, as várias camadas da história, né? Dessas personagens. A Beatriz, por exemplo, ela é conhecida pelos vizinhos como uma matadora. Uma pessoa que ninguém nunca acessou essa casa, né? Então, essa casa tá cheia de caixotes, recordações, enfim. De forma que esse espaço é tão preenchido por coisas que ela não consegue nem se mexer. E a única pessoa a saber disso, então, é o José Viriato. Nesses 2 personagens, né, a partir da contação dessas histórias, né, das memórias dos 2 personagens, a gente vai descobrindo, então, o passado dos 2, né, enfim, que eles começam a compartilhar. Então, sei lá, tem a história do cão, tem a história de uma avó carinhosa e presente, tem a história de pais ausentes, do namoro que não deu certo, de uma morte acidental e outros acontecimentos. E são confidências, na verdade, eles passam a se confidenciar histórias, né? Dessas 2 pessoas tão solitárias, que reflete um pouco a fragilidade e a força, né, das personagens. Enfim, o livro é muito bem escrito, ele prende muito bem o leitor.
É maravilhoso como a Isabela faz, né? Como eu acho que ela já vinha fazendo no romance A Gorda. E dentro da história também ela aborda alguns períodos da história de Portugal durante o século XX. Posso dizer que assim, é um livro, parece uma história simples, mas é uma história bem, assim, um livro honesto. Ele é bem direto, não tem muitos rodeios, né? Assim, a cada página o livro ele é convidativo, ele nos convida realmente a refletir um pouco sobre a condição humana. Enfim, então acho que é isso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que acho que a Isabela Figueiredo já tinha nos conquistado, né, nos leitores. Nesse livro ela faz da mesma forma, né, uma forma fluida, mais marcante, segura, né, que vai envolvendo a gente nessa leitura até o fim, assim. E essas duas personagens, assim, acaba por, acho que ensinar a gente a vencer um pouco os medos, sabe? Que é uma história sobre vencer a solidão, sobre sair dessa zona de conforto e de deixar que as pessoas se aproximem de alguma forma. Como no livro mesmo diz, nenhum homem é uma ilha. Então eu gostei muito e recomendo a leitura de Um Cão no Meio do Caminho. Um autor clássico em um romance notadamente autobiográfico. Hermann Hesse, escritor alemão vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, retrata a história de um homem dividido entre as obrigações familiares e o desejo de realização artística que só pode ser alcançado fora dos limites da sociedade convencional. Roshaud, nome que dá título à obra, descreve a suntuosa propriedade da família Farragut, uma imensa morada rodeada de natureza em que nada, ou quase nada, parece faltar. A realidade, no entanto, é bastante diferente. O proprietário Johann Farragut é um pintor bem-sucedido e se vê dividido entre as demandas de um casamento monótono e seus ideais artísticos e criativos. O filho mais novo, Pierre, é o único motivo que o conecta à mulher, Adèle, e mesmo esse vínculo é marcado pelo ciúme que sentem do menino e pela competição por seu afeto. Em Roshaud, o artista constrói um ateliê apartado da casa para criar sem ser incomodado. Inicialmente, é um mero refúgio artístico, mas, diante de uma crise existencial, ele decide se mudar de vez para lá, se afastando gradualmente do resto da família. Em meio às distâncias que vão se construindo, uma visita e uma catástrofe agravam o sentimento de Johann, que deverá decidir o quão longe pretende ir nessa ruptura. Por meio do microcosmo de Roshaud, Hesse expõe a falência dos ideais de casamento da classe média e formula uma questão universal. Existe, enfim, equilíbrio possível entre uma vida em conformidade com as expectativas sociais e uma onde caibam sonhos de liberdade? Vale dizer que esse é o quarto Hesse que publicamos na Todavia. Do autor, já lançamos Knup, Peter Kamenzind, além da edição luxuosa e belíssima de O Lobo e Outros Contos. Há muitas formas de se apresentar o multiartista Nuno Ramos, um dos mais inquietos de sua geração, de quem a Todavia já publicou Verifique-se o Mesmo e Foi o que Deu. Ele é artista plástico, ficcionista, ensaísta e também poeta, e é justamente na poesia que instala seu novo livro, Jardim Botânico. Nele, Nuno Ramos traça um inventário poético das devastações, pessoais e ambientais, que experimentamos ao longo da vida. Nessa escavação de si mesmo, Nuno questiona sobre o valor e o sentido das próprias vivências, buscando atingir o extremo limite de sua autenticidade como criador e pessoa. A visceralidade dessa investigação, onde o artista se desnuda, pode ser vista, por exemplo, nos versos: Não faço poemas, faço desenhos, com os dentes mordendo o papel. Mostrando que para ele a criatividade plástica e a inventividade na escrita estão no mesmo patamar de igualdade. Em suas palavras, começo plantando palavras no jardim botânico, para ver se crescem diante de mim. Fora delas, não há nada. Partindo da investigação poética para a investigação jornalística, em agosto, a Todavia publica a obra vencedora da primeira edição do Prêmio Todavia de Não Ficção.
A história de um crime bárbaro que é também uma história sobre justiça e solidariedade. Em Era Apenas um Presente para o Meu Irmão, A Barbárie de Queimadas, o jornalista Bruno Ribeiro se debruça sobre a Barbárie de Queimadas, nome como ficou conhecido o crime de estupro que tirou a vida de 2 mulheres em Queimadas, uma pequena cidade da Paraíba, em fevereiro de 2012. O grau de violência, as mortes e as implicações da tragédia fundamentam a contundente narrativa de Bruno Ribeiro, que entrevistou mais de 100 pessoas para vislumbrar com clareza a intrincada teia de cumplicidade que protege os criminosos, assim como a raiz da resiliência que ainda sustenta os vitimados. As relações de poder, a moralidade, a corrupção, o lugar do homem e o da mulher e, sobretudo, os efeitos asfixiantes da ausência do Estado. Era Apenas um Presente para o Meu Irmão nos convida a uma reflexão desconcertante sobre o que somos e para onde vamos enquanto sociedade a partir de relatos pungentes e brutais de um Brasil real que parece ser irreparável. Da reportagem para o ensaio político, David Runciman, professor de política na Universidade de Cambridge e editor convidado da London Review of Books, é também um nome prestigiado no universo dos podcasts, onde apresentou Talking Politics e atualmente comanda o Past, Present, Future. Mas é de outro projeto seu nesta mídia que surge o seu novo livro, Confrontando o Leviatã, derivado do podcast de sucesso Story of Ideas. Sem abrir mão da prosa magnética e cristalina que marcou a série de programas, Confrontando o Leviatã apresenta uma história do pensamento político para um mundo envolvido por crises, que se pergunta para onde ir. Livro que mistura reflexões em tom narrativo a referências literárias, David Runciman apresenta de forma clara e acessível algumas das ideias mais fundamentais da filosofia política, de Thomas Hobbes a Hannah Arendt, da democracia ao patriarcado, da revolução à pandemia e à crise climática. Confrontando o Leviatã, ao guiar os leitores por meio de 12 clássicos de pensadores como Marx e Engels, Frantz Fanon, Gandhi, McKinnon e Fukuyama, constrói um mapa fascinante do pensamento político moderno que ajuda a compreender os acontecimentos e as crises de hoje. À medida que explora a vida e a obra dos 12 pensadores retratados neste livro, Runciman também se lança às questões prementes do debate público contemporâneo. Do autor, a Todavia já publicou em 2018 o aclamado Como a Democracia Chega ao Fim. Continuando no ensaio, mas agora através de uma construção que parte do pessoal, mas que é também relevante social e politicamente, temos o novo livro da escritora Djamília Pereira de Almeida. Em O que é ser uma escritora negra hoje? De acordo comigo, Djamília traz uma obra atual e penetrante sobre raça, gênero e cultura de uma das maiores escritoras da atualidade. Uma reflexão a respeito do estado de coisas da recepção literária num mundo que reivindica com orgulho o multiculturalismo, mas ainda parece aprisionado a velhas formas de apreensão do ser humano. Uma realidade em que nunca há resposta fácil ou óbvia é a proposta da autora neste livro de pequenas dimensões, porém enorme em sua inteligência, sensibilidade e poder de radiografar a cultura de hoje. Djamília Pereira de Almeida reflete sobre seu lugar, como mulher e negra, numa cena em que tais traços de gênero e raça são saudados com entusiasmo, às vezes de forma superficial, quase publicitária, deixando de lado o caráter constantemente instável de ser uma mulher que escreve, uma mulher negra que escreve. Da autora, a Todavia já publicou os livros Esse Cabelo e A Visão das Plantas, vencedor do prêmio Oceanos em 2020. Para fechar, o aguardado novo livro da autora que foi um dos grandes fenômenos literários de 2021. Depois de Copo Vazio, Natália Timmerman nos apresenta um romance autobiográfico sobre luto e memória que reconstrói uma história familiar e as relações que a transpassam.
Em As Pequenas Chances, o tempo é um dos grandes eixos que trata de finitude e recomeços. Enquanto aguarda um voo, Natália encontra o médico de cuidados paliativos que atendeu seu pai Arthur. A conversa desperta nela toda a experiência de sua morte, ainda próxima e repleta de cicatrizes. E é a memória dos meses e dias finais do pai da narradora que compõe a base deste romance de extraordinária beleza, uma indagação cortante sobre família, lembrança, judaísmo, vida e morte. Se o fim é inevitável, cabe à narradora reconstruir todo esse caminho que, embora dramático, vem carregado de ternura. Em meio à tristeza, Natália traz à luz os pequenos gestos, os acontecimentos insignificantes que, vistos pela lente do tempo, formam um retrato belo e doloroso da relação de uma filha com o pai. Se você, assim como a gente, também estava aguardando muito o novo livro de Natália Timmerman, fica aqui o convite de ficar de olho no feed do Quarta Capa, porque a entrevista do próximo episódio é com a própria autora trazendo detalhes do seu processo de escrita para este livro. Imperdível. Chegamos ao fim do Marca Página, trazendo os lançamentos de agosto de 2023. Tem mais detalhes de cada um dos livros comentados aqui no site todavialivros.com.br. Se você estiver nos ouvindo no Spotify pelo celular, coloca na caixinha de respostas qual lançamento você está com mais vontade de ler. Também estamos de olho nos comentários de vocês nas redes sociais da Todavia. O Marca Página é produzido, editado e roteirizado por Ricardo Terto, é apresentado por mim, Clara Carepoves, que também colaboro com o roteiro. Mês que vem a gente marca outras páginas. Um abraço e até lá!